Magalhães aqui participando do nosso GT Boom. Cris, eu vou deixar você falar um pouco mais sobre você para todos aqui e tá contigo agora a bola para fazer essa apresentação e fazer essa troca de experiência com a gente. Seja bem-vinda Obrigada, mais uma vez. Bonfim. Eu que agradeço. Primeiramente, muita satisfação que eu estou aqui com vocês, tá? O Bonfim, ele já é um amigo de longa data. Poder trazer essa troca de experiências para um GT BIM no Sinduscon da Bahia, de outro estado, e mostrando essa força de que BIM tem que ser colaborativo, que nós, enquanto instituições, é preciso que a gente mescle competências e habilidades, é muito prazeroso. Eu estou vendo aqui vários nomes conhecidos, alguns eu não conheço e eu agradeço a presença e, mais uma vez, o convite. E me apresentando rapidamente, eu sou Cristiane Magalhães, trabalho já há alguns anos na temática, recentemente finalizei um doutorado na temática de BIM e transformação digital, com um enfoque específico na macroadoção, né, nessa escala ampliada de percepção de BIM, e, por tabela, a gente estuda bastante a questão de maturidade. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Gostaria de agradecer o Bonfim, mas também a Bruna, porque nós preparamos aí, em conjunto, uma atividade, uma dinâmica, que talvez a gente leve aí, Bonfim, uns 40 minutinhos, ampliando um pouco o tempo para a gente ter a dinâmica com o grupo. E eu espero que vocês aproveitem, que realmente seja uma contribuição para o grupo e para o tempo que vocês estão colocando aqui. E em qualquer momento a gente pode tirar dúvidas, interajam, e eu vou compartilhar a tela para começar a apresentação. Só um minutinho. Vocês conseguem visualizar minha tela? Tudo ok, Cris? Ok? Tudo ok. Então, eu estou representando a FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, como o Bonfim bem disse, tal qual a FIEB aqui no Rio, nós somos a federação que envolve o SENAI, o SESI, o IEL, e temos ações que são, a gente chama de ações regionais, né? Cada região tem sua autonomia de atuação dentro das temáticas. Eu sou responsável hoje por BIM e transformação digital dentro da federação, eu fui colocada, dedicada a esse tema. E aí, esse movimento que a gente faz aqui de trocas, ele não só é uma troca para mim, como para nós, né, enquanto estrutura. Eu, na FIRJAN, como eu disse, trabalho com a transformação digital e tenho o doutorado, então é um perfil que, assim, gente, eu acho que não existe prática sem teoria, teoria sem pesquisa, e isso uma pesquisa aplicada, né? E a gente levando isso para a sala de aula. Então, só colocando rapidamente, essa questão da academia, para mim, ela vem como um complemento da atuação prática profissional. A pesquisa vem para trazer novos olhares, e eu também sou professora, porque é como eu consigo repassar isso e disseminar. Aqui na FIRJAN também eu sou representante do BIM Fórum Brasil, respirando aqui pelo Rio, pelas ações do BIM Fórum. Seja bem-vindo, então, Thiago. Aguardo você lá na segunda-feira. Tem um áudio aberto, gente. Já fechei. Opa, vamos mais então. Então, começando efetivamente, né, as nossas, isso faz parte, né, transformação digital, isso super faz parte do processo. Vindo para a temática aqui com vocês, para não a gente não se alongar muito, a Bonfim, quando me convida, fala o seguinte: Cris, a gente está com o GT BIM, a gente quer falar sobre a maturidade, sobre conexão com implantação, a gente fez uma palestra de abertura para esse GT, para que realmente em 2023 a gente consiga aí alavancar uma série de ações. E aí eu construí uma apresentação nesse contexto, e essa apresentação ela vai estar dividida em duas partes. Um nivelamento sobre essas questões do estágio atual, de maturidade, do processo de implantação. A primeira parte mais leve, que provavelmente você já tem discutido bastante a respeito, mas eu acho que é interessante a gente nivelar. E um segundo momento, sim, eu vou usar um pouquinho mais de atenção, porque vai ser um pouco mais teórico, mas que vai ser facilmente conectado com o que vocês já têm desenvolvido, eu acredito. Primeiro, é importante a gente ter essa percepção de que, efetivamente, a gente está num redesenho e desmaterialização desses processos estabelecidos, né?
A gente, com a transformação digital, em 2007, lá, né, com a criação do smartphone, era sua vida no seu bolso. E aí você pensava com aquele fone, o que é isso, sua vida no seu bolso, se só é uma tela preta, não faz nada? Hoje, em 2023, a gente mudou nossas relações, nós mudamos nossas comunicações. Com a pandemia, isso foi intensificado. Se a transformação não estivesse aí e a gente não estivesse pronto com aplicativos e novas formas e estruturas, talvez teria sido muito mais complexo do que foi. E isso é esse processo de redesenho e desmaterialização do que está estabelecido. E ali vocês estão vendo uma série de aplicativos, mas com o homem, com a mulher, né, com nós no centro disso, porque não adianta ter uma tecnologia e processo por si, sem que a gente coloque o ser humano nesse contexto. E aí, nessa perspectiva de transformação digital e de materialização, a gente olha para o nosso setor de construção, e a gente observa nesses diferentes gráficos que ele é um dos setores com mais baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento e tecnologia da informação. O que isso quer dizer? Se nós estamos em plena transformação digital, se até as nossas comunicações são feitas por um smartphone, a gente se conecta no nosso dia a dia, como pode o nosso setor produtivo ter tão baixo investimento e níveis tão baixos de digitalização? Afinal de contas, é nesse setor que a gente trabalha, nesse setor que a nossa produção de conhecimento e de atuação como profissionais. Isso traz para a gente um oceano azul e um oceano vermelho. Azul porque, se está baixo, a gente tem muito para avançar nessa temática. E vermelho porque a gente vai ter que enfrentar as barreiras, que são barreiras efetivas por conta dessa baixa digitalização e conhecimentos nessa linha de pesquisa e desenvolvimento. Associado a tudo isso, o nosso setor é um setor que é altamente, ainda, né, convencional, está caminhando para a racionalização dos seus processos, mas busca fortemente a produtividade, porque nós também somos um setor com os índices de produtividade mais baixos do mundo. E aí, do mundo não, no mundo, né, entre todos os setores industriais. Então, a gente tem uma busca, sim, pela produtividade, mas também temos que aumentar a nossa industrialização, a nossa cooperação de cadeia, e, de forma paralela, a gente tem uma chegada aí da transformação digital e de BIM, pressionando por outros aspectos, que são aspectos para além desses aspectos que a gente já sabe que são desafios de produtividade que a gente tem que enfrentar para a melhoria do nosso segmento. Complementando isso, o nosso setor ainda é um dos setores mais fragmentados. Então, vocês olhem no centro da tela, esse aqui mostra essa fragmentação do setor. O que é fragmentação desse setor? A gente sabe bem. São as partes interessadas. Nós temos fornecedores, temos diferentes materiais, diferentes escalas. A gente é uma indústria em que a indústria sai e o empreendimento fica. Então, tudo que a gente faz de melhoria na construção, efetivamente, no ciclo da construção, a gente não consegue manter pessoas, processos, muitas vezes, porque o próprio empreendimento ele muda. Então, toda essa construção, que ela é difusa e fragmentada, ela precisa, para o aumento de produtividade e da inclusão dessa transformação digital e da digitalização, ser mais coesa e mais estruturada, mais bem estruturada, apesar de na origem, a indústria da construção ela ser fragmentada. E aí a gente põe para refletir. Será que BIM, né, ele é a metodologia, ele pode ser a metodologia capaz de nos apoiar nesses desafios e efetivamente nessa integração do setor? Mas a gente olhando BIM de que forma, né? BIM, Build Information Modeling, ou modelagem da informação da construção, mas num conceito de que seja um conjunto de políticas, processos, tecnologias e pessoas que geram uma metodologia para gerenciar os dados digitais essenciais do projeto e da construção ao longo do ciclo de vida do empreendimento. Então, perceba por que meios a gente traz essa definição de BIM dentro desse contexto que a gente está falando aqui de um contexto ampliado para além dos temas até então de tecnologia e ou dimensões. Nesse sentido, antes da gente avançar, eu deixo aqui um QR Code para vocês. Eu gostaria que vocês, por gentileza, colocassem na câmera, a câmera de vocês apontada,
a nossa ideia nesse momento é fazer uma caracterização simplificada das organizações que compõem o GT. Aqueles que são convidados, eu peço por gentileza que no item de registro coloquem assim, convidado e o nome da empresa. Quem fizer parte do GT, coloca GT BIM e o nome da empresa, porque a gente vai, depois disso, ter uma caracterização, e eu digo simplificada, porque vocês vão entender o porquê ela é simplificada, mas que a gente vai olhar os campos BIM que envolvem pessoas, processos, políticas e tecnologia. Eu vou, enquanto vocês apontam o QR Code e respondem, eu vou passando a apresentação, porque essa parte é uma questão assim, mais abrangente. Vocês podem ir respondendo. Daqui a pouco eu checo se vocês conseguiram já responder, e em paralelo eu sigo a apresentação, que é uma parte mais de nivelamento, tá, gente? Todo mundo já apontou para o QR Code? Posso trocar de slide? Pessoal, vocês me escutam? Acho que dá para seguir. Sim. Posso? Então vou, hein? Vamos Tinha lá. que ter feito uma versão reduzida para o próximo slide, assim, tipo... Como é que é? Para poder conseguir... Mas vamos lá, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos preenchendo e prestar atenção nisso aqui. Ó. Isso aqui é um olhar de BIM em que a gente olha BIM por diferentes escalas. Tá? Eu tenho a macroescala, que ela atende a decretos, portarias, é um olhar de país, um olhar mais ampliado, em que eu tenho BIM não como a minha atuação efetiva, mas como o meu país, a minha região, o meu estado, o meu município, ele está trabalhando, ele está empenhado, ou está essa implantação de BIM. E BIM, nesse olhar de macroescala, é importante deixar claro que ele não a gente não está falando de BIM aqui pela FIEB, pelo Sinduscom, pela Firjan, ou por qualquer associação. A gente está falando que ele é realmente uma temática da construção, ele é mundial. Hoje nós temos 3 grandes hubs, que é o Hub Regional Europeu, o Asiático e o Latino-Americano, do qual o Brasil faz parte. Quando eu vejo macroadoção, eu olho para a linha do tempo, eu vejo se no meu país, na minha região, eu tenho ações políticas institucionalizadas que ajudam o meu mercado, o meu ambiente de negócio a acelerar essa adoção de BIM. Essa é uma linha do tempo do Brasil, em que a gente pode... Ela começa em 2015, não que no Brasil isso tenha começado em 2015. A gente tem desde 2000 no Brasil já ações de BIM, mas ainda muito pulverizadas. Mas na macroadoção, a gente vê que em 2015 teve um estudo comparativo do Brasil com a União Europeia, e a partir disso uma série de ações que mostram essa melhoria do ambiente de negócio. Né? Então, a gente teve aí o decreto 9983, a gente teve a estratégia BIM-BR, os prazos com 10306, a publicação da ISO de 9650, e mais recentemente, né, também a lei de licitações, que ela vai gerar aí uma série de impactos para BIM nessa questão de demanda legal. Agora, a partir de 1º de abril, é uma lei que já passa a vigorar, e aí ela tem um parágrafo que fala sobre usos prioritários BIM. Além disso, nesse contexto, uma pesquisa grande, coordenada pelo BIM Fórum Brasil, com CAU e CREA, com mais de 10.000 respondentes. Então, isso já mostra essa escala que sai desse lugar, né, menor da aplicação. Ainda nesse olhar de macroescala, a gente tem que olhar arcabouço legal. Aí a gente já teve um problema já com outra empresa a respeito disso. A gente fez serviço. Existe, nessa escala, existe no mercado que eu estou analisando, existem normas, existem procedimentos, ou cada agente BIM trabalha com sua perspectiva como bem entende. Então, esses critérios que eu mostro para vocês, eles estão correlacionados com essa macroescala. Na mesoescala, é quando a gente tem instituições e agentes, como a BDI, o BIM Fórum Brasil, universidades, CEBIC, CREA, CAU, FIEB, Sinduscons, Firjan, outras federações e outras instituições que trabalham para essa ação de difusão e adoção BIM, quer seja pela academia, quer seja pela indústria, quer seja pelo poder público. Então, é uma escala em que a gente vê essa parte de disseminação, e no Brasil a gente já tem uma série de instituições, sim, trabalhando há bastante tempo para isso.
Agora, há pouco tempo, a gente esteve no COSUD, com 7 estados aqui da região sul-sudeste, trabalhando de forma integrada, tem um CTBIM do COSUD, que são discussões de forma integrada para a gente poder começar a pensar, porque a gente não precisa fazer tudo diferente para cada estado, tem ações que podem ser integralizadas, porque isso é uma metodologia, é uma temática. Então, quanto mais a gente trocar experiências, mais a gente acelera esse processo de implementação. E, finalmente, a microescala, que é quando a gente está realmente trabalhando na temática, implementando e trabalhando dentro de BIM. E aí são desenvolvimento de ações pela cadeia produtiva, ações de implementação, a própria ISO, capacitação para aumento de performance nos usos. Então, esse é o olhar da microescala, e muita gente, às vezes, para ter uma percepção de que BIM seja essa microescala. E que, além disso, que BIM é um software, ou é uma tecnologia apenas. A gente precisa entender que esses conceitos eles foram se ampliando de 2000 para cá. Então, já são mais de 20 anos no Brasil de estudos e novas perspectivas relativas a BIM. E com toda essa aceleração da digitalização, a gente pode olhar BIM como sendo realmente uma ponta de lança. Uma ponta de lança para quê? Para entrada na construção 4.0, para trabalhar com o VDC, que é o Virtual Design Construction, Generative Design, Digital Twin, ferramentas de gestão e colaboração, e ficou muito fácil a gente, talvez, conectar essa questão de BIM com o metaverso. E eu brinco que a diferença, né, é que no metaverso a gente não tem gravidade, a gente não tem preocupações, e quando a gente trabalha com BIM para a construção civil, para ele virar a escala 1 para 1, eu também tenho que ter técnica, processos, procedimentos, engenharia e arquitetura. Então, mas fica fácil, fica mais tangível a questão de BIM metaverso, né? Como a gente foi tão exposto a essa temática. E aí eu aproveito que não coloquei aqui, quando a gente vê ali, ó, digitization, datatization, esse datatization são os dados. E eu aproveito para acrescentar aqui a questão do I do BIM, né? Porque se a gente faz na modelagem em paralelismo com o metaverso, eu posso fazer um paralelismo com o ChatGPT, dados analíticos, com o I do BIM, que é a informação. Então, e o B é a construção. Sem construção, sem construtibilidade, eu não faço BIM. Então, é um nomezinho pequenininho. A gente vê que os conceitos vão nascendo, a tecnologia vai se amplificando, e a gente vai fazendo novas conexões desse tema que é o Build Information Modeling. Nesse conceito ainda, de olhar BIM, de eras e de épocas, a gente tem ali, ó, esse gráfico é um gráfico que ele é de fora, né? Então, quando ele traz as eras da disrupção de arquitetura, engenharia e construção, ele coloca o BIM com modelos, com toda a parte de simulação, captura de realidade, ele coloca isso no ano de 2002. E praticamente é isso que a gente tem feito aqui no Brasil, quando a gente fala em implantar BIM. Então, a gente tem lições aprendidas, a gente tem cases de fora do Brasil, em que a gente pode se espelhar para, a partir de lições aprendidas, começar essa implantação, quando a gente já está no estágio de implantação, ou mesmo avançar na performance da adoção dessa metodologia. Esses são exemplos de construções já em BIM, fora do Brasil. E aí, sim, alguns desafios que são os chamados, né, os deliverables, o BIM conectado, industrializado, em que a gente conecta isso com BIM no canteiro, processos digitais, realidade aumentada, IoT, Generative Design, Machine Learning, Digital Manufacturing. Então, a gente começa a partir de uma implementação BIM, de uma adoção BIM, a ter novos usos, novos entregáveis, uma nova forma de se construir e de se monitorar um empreendimento. Com o uso ali de Big Data, de sensores, a gente ouve falar em wearables, né? As roupas com sensores para se identificar onde estão os funcionários, questões de segurança do trabalho, questões de escape, então a gente como drones, então a gente começa a poder, a partir de uma implementação bem feita, colher os frutos da adoção desses dispositivos, dessas novas formas de construir. E vem a pergunta, né? Onde estamos? Porque quando a gente mostra tudo isso, às vezes a gente, nossa, a gente está tão atrás, ou então outra pessoa pensa, não, estamos tão à frente.
esse ponto a gente precisa medir, porque senão a gente fica com a percepção de que a gente está muito atrasado quando tiver aquele gráfico de 2002, e eu digo que é o que a gente está fazendo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem polos de excelência que falam, eu já estou fazendo captura de realidade, estou fazendo escaneamento, estou lá na frente. Então, a gente entra na nossa bolha e, do ponto de vista de macroadoção ou de microadoção, a gente perde essa perspectiva de onde nós estamos, né? E realmente aquilo, será que BIM, né, ele consegue fazer esse salto da fragmentação, das escalas? O que essa maturidade tem a ver com esse processo? E aí entra um olhar aqui que eu trago para vocês, para a gente começar a medir BIM, a gente tem que fazer alguns recortes, tá? Eu tenho que olhar para governo ou poder público. Quando eu falo governo, entendam a parte pública, não a parte efetivamente de quem governa, mas a parte das ações públicas. Eu tenho que olhar para mercado e tenho que olhar para academia. Esse é o grupo do professor Bilal Suca, do Macro Adoption Team. Eu faço parte desse grupo de pesquisa. É um grupo composto pelo Mohamed Kassem, pelo professor Eduardo Toledo, pelo Dani Murguia e nós estamos exatamente fazendo métricas e construindo, a partir de modelos já estruturados, uma estratégia por meio de OKRs e de dashboards, definir as maturidades de países para que a gente consiga encontrar lacunas e pontos fortes para que a adoção realmente ela aconteça de forma homogênea. E essa medição ela é dividida por esses 3 estudos: governo, mercado e academia. Porque para cada um desses elos eu tenho diferentes métricas de medição de maturidade. E no mercado a gente pode entender como sendo toda a parte da indústria da construção e governo, poder público, como eu disse. Na academia são instituições de ensino, universidades, pós-graduações, porque sem esse grupo trabalhando com BIM, como eu migro a minha atuação de BIM no país? Fica complexo. Então, quando a gente fala em maturidade, a gente fala também em definir esses eixos para que a medição ela realmente aconteça de forma efetiva. E no Brasil, quando a gente olha para esses 3 segmentos, a gente tem um arcabouço legal forte, já existe um arcabouço legal, a gente tem a estratégia BIM-BR, tem uma lei já publicada, a gente está vendo movimentos de poder público. De mercado, hoje, a gente tem o BIM Fórum Brasil, não só o BIM Fórum Brasil, aqui é só um exemplo, como uma instituição que congrega as ações de BIM, existem tantas outras, como a gente já sinalizou, a gente já falou. E na academia, a gente pode falar do ENEBIM, que eu e Bonfim, né, Bonfim, a gente está sempre lá com alguma publicação do Senai, colocando as nossas ações efetivas, porque a gente começa a ter que entender também como é que está o ensino de BIM no Brasil, porque a gente precisa também ver quais os gaps e por onde a gente tem que fazer essas capacitações para ter a homogeneidade da temática. E, Bonfim, está com a mão levantada? Pode falar. Não, estava só aplaudindo. Eu vi uma mãozinha assim. Eu estou vendo vocês só pelo cantinho, mas fiquem à vontade. E aí, a gente tem nesse contexto, né, de macroadoção, de medição, de benefícios BIM, mais uma evidência desse trabalho na escala macro, que foi essa pesquisa feita pelo BIM Fórum Brasil, e contou com a participação de mais de 10 mil respondentes. Eu coloquei esse selo aí na frente, vocês me perdoem, mas a primeira nota para os usos, né, é a identificação dos benefícios, por exemplo, com a melhoria da qualidade dos projetos, redução de conflitos. Vocês conseguem acessar essa pesquisa integralmente pelo site do BIM Fórum. Lá tem um Power BI que vocês conseguem navegar por barreiras, dificuldades, o que os nossos colegas de arquitetura e da engenharia enxergam frente aos desafios e frente aos benefícios dados por BIM. É uma amostra muito grande que permite ter tais percepções. Nesse contexto, vou dar aqui uma paradinha, que eu estou correndo porque eu estou olhando para o tempo, e eu queria perguntar se todo mundo respondeu o questionário. Perguntar assim, pode ser assim, só um sim, se umas 2 pessoas falarem sim, temos 40 aqui no grupo, só se alguns darem um ok, eu já tenho uma ideia de que está tudo ok. E aí eu pergunto... Eu também mandei no grupo do GT. Chat. Não, eu mandei no grupo do GT o QR Code. Porque, ótimo.
facilita. E aí, eu vou perguntar para Bonfim agora. Bonfim, o que você sugere? A gente vai mostrar algum gráfico? A gente faz isso em outro momento? O que você sugere como dinâmica? Porque passando essa etapa, essa primeira etapa, gente, foi a etapa de nivelamento, a parte que, ó, ok. Agora a gente vai entrar numa parte que é um pouquinho mais específica, um pouquinho mais dentro da linha de teórica, para a gente poder entender esse rebatimento no prático. E aí é um tempo de respiro. Oi, Bruna, fale. Bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Eu estou vendo aqui, né, as respostas, a gente só conseguiu ainda 10 respostas. Então, eu vou sugerir a gente colocar um pouquinho mais para depois a apresentação dos nossos gráficos. Assim, só uma sugestão, claro. E aí, para quem não conseguiu ter acesso ao QR Code, eu coloquei o link no chat, certo? O link que eu coloquei no chat vai dar acesso ao mesmo formulário. Eu vou deixar mais um pouquinho aqui, vou fazer o seguinte, ó, Bonfim e Bruna, se vocês me permitirem. Eu vou parar de compartilhar a tela e ver aqui o chat, se tem alguma dúvida, e é um tempinho também para quem quiser responder, leva uns 5 minutinhos, a gente consegue resolver. Bruna já colocou aqui o QR Code com um link dentro do chat também, que facilita bastante, e por enquanto estamos sem dúvidas. Então... Ótimo. Alguém tem alguma dúvida nesse momento, que a gente faz um stop assim, de 2 minutinhos para ajudar aí nos números de respondentes, para que eles se sentirem à vontade em responder. Tá? E aí eu peço para quem for do GT colocar GTBIM, quem não for colocar, por favor, convidado, mas se já responderam sem, não tem problema nenhum, não. Alguma dúvida, gente? Alguma observação? E aí a gente volta, então. Aproveitem, pessoal. Temos uma mega especialista aqui, por favor. Aproveitem a oportunidade. Nada, a gente está junto. Ó, então vou voltar para a apresentação, tá? Vou beber uma água e a gente volta. Então vamos lá. Voltando. Pronto. E aí, antes a gente perguntava assim, né, gente? Onde estamos com essa percepção de que tem muita coisa sendo feita, mas que medir não é, parece simples, mas não é tão simples. Até quando com Bonfim e Bruna a gente pensou numa dinâmica, eu conversei com Bonfim e com Bruna o seguinte: olha, gente, a gente não vai entregar a maturidade do grupo, a gente vai entregar uma caracterização, com algumas perguntas que vão induzir os campos. Mas a maturidade, a gente precisa de algumas análises um pouquinho mais específicas, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com essas análises, o que a gente olha dentro desse contexto macro, meso e micro, né? Então, assim, o que fazer? Primeiro, existem algumas definições que são importantes a gente ter, que são as definições do BIM Framework, que é o que é essa questão de BIM mais ampliada, né? Então, a gente olha aí nesse framework que existem 3 eixos, tá? O eixo de campos BIM, o eixo de estágios BIM e o eixo de lentes BIM. Caramba, o que isso quer dizer, essa questão de campos, lentes e eixos? Antes não eram dimensões, agora mudou tudo? Não, o que acontece? A gente precisa olhar, quando a gente olha para campos, que é esse primeiro ponto, a gente tem que olhar para o viés tecnologia, processos e políticas. E eu olho também para quem são os agentes BIM, quais os entregáveis, quais os requisitos. Então, são requisitos para que eu comece a trabalhar com BIM de forma a ter uma perspectiva do que se queira, porque é a partir disso que eu vou conseguir avançar na minha implantação e na minha atuação. E quando eu falo lá política, processos e tecnologia, a gente tem ali no campo de políticas diferentes agentes. Os agentes são esses numerados de 1 a 9 como exemplo. Tem autoridades, instituições de educação, organizações, indivíduos, desenvolvedores. E vocês estão vendo que existem interseções, que, por exemplo, no campo de política, a interseção aqui seria esse número 7, que são associações industriais, por exemplo, porque elas têm uma interface política e de processo. Quando eu olho no processo de tecnologia, eu tenho comunidade de prática, que quem realmente está trabalhando com a temática, usando a tecnologia e colocando isso em prática. E quando eu penso em política e tecnologia,
eu tenho ali, a gente tem que começar a ver como é que a gente utiliza essa tecnologia, como é que a gente utiliza hardware, software, Open BIM, discussões de Building Smart, etc., que estão dentro dessas interseções, desses campos estabelecidos. Então, a primeira coisa, a gente pensa assim, ok, que agente BIM sou eu, em que campo BIM estou, para que eu comece a pensar em medir essa maturidade ou o que eu queira a partir de BIM. Porque senão a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Comprar hardware, software e entrar num curso de aprender a modelar BIM. Mas será que eu preciso disso? Se eu sou um agente BIM, que estou no campo de política, eu saber BIM quer dizer que eu tenho que modelar? Então, são pontos de reflexão para a gente começar a entender e se sentir parte dessa inclusão de BIM. Outro ponto desse framework é o estágio, em que eu realmente analiso os meus estágios e as minhas capacidades, e aí sim, esse muitas vezes está associado à questão de modelagem, porque eu tenho entregas que são entregas tangíveis de modelagem. E aí, nesses estágios, a gente tem os estágios do pré-BIM, que é quando realmente você fala, peraí, o que é isso? Será que vou? Tem estágios de modelagem, de colaboração da modelagem, da integração e do pós-BIM. Esse campo, a gente acaba associando um pouco esses estágios com estágios ainda de modelagem. É como se fosse um viés dessas análises, tá? E, quando eu avanço para a terceira lente, para o terceiro campo, desculpa, quando eu olho estágios e campos, eu preciso olhar as lentes BIM. Que aí pode parecer complexa essa imagem aqui, mas a gente pensar o seguinte, se eu tenho uma organização A, que está aqui, eu tenho que saber quais são as minhas unidades organizacionais, os meus setores, como é que essa minha organização está dividida, quem são as pessoas, quem são os indivíduos, quais disciplinas elas trabalham, quais são as equipes de projeto, porque só assim que eu consigo compor uma equipe multidisciplinar e com BIM para os seus diferentes usos. Então, eu preciso ter uma lente que também olhe como é essa minha empresa, porque muitas vezes eu vou ter pessoas modelando, vou ter pessoas gerenciando, vou ter diferentes competências e capacidades e habilidades de BIM. E aí, quando a gente faz o complemento do título da palestra, que é conexões com os processos de implantação, é inevitável, vocês estão vendo aqui, nessa interseção dos campos, eu tenho aqui, ó, nesse meio, o D, que é a implementação de BIM, feita por indivíduos e grupos de especialistas, porque eu preciso, a partir do meu momento que eu desejo implementar, eu tenho que ter essa visão macroscópica para que eu defina os usos, ajude na definição das metas e apoie na definição de quanto vai custar e quanto tempo eu vou levar para começar o meu processo de implantação BIM, ou ainda, para aumentar a minha curva de maturidade, tendo em vista que eu já atingi um ponto que era necessário para o meu negócio. E aí começa a brincadeira, porque o que acontece? BIM não é apenas, olhando, desculpa, para a implementação aqui, olha, ele é uma das capacidades e habilidades que a gente pode falar, só que dentro de uma matriz também foi feita pelo Súcar, a gente tem mais de 7 itens de características e habilidades para a implementação de BIM. Isso é chamado de implementação. Mas dentro de uma estrutura funcional de uma empresa, que eu olhe as equipes, dependendo da complexidade do que eu queiro e do que eu trabalho, eu tenho que ter pessoas no campo gerencial, na administração, funcional, operacional, técnico, pesquisa, desenvolvimento e suporte. Muitas vezes a gente só olha para esse viés aqui, ó, que é a parte técnica e tem a ver com o entregável que é o meu empreendimento. É claro que isso é muito importante para a minha empresa porque é o meu produto, mas eu preciso ter também, às vezes, um setor de suporte, porque se minhas máquinas, se eu tiver problema na parte de equipamentos, como que eu continuo, como é que isso funciona? Como é a minha questão gerencial? Como os tomadores de decisão se posicionam frente à adoção e à implementação de BIM? Eu tenho pessoas que consigam me apoiar nessa implementação de forma estruturada, ou realmente eu tenho que comprar software e hardware, pagar a licença e não ter como capacitar nem usar e no fim falar que BIM não serve para nada? Então, a gente precisa ter esses estágios definidos, porque é a partir disso que acontece a implementação e, na consequência, a medição de maturidade. E essa medição de maturidade, ela se dá pelos níveis iniciais, pelos níveis definidos, gerenciado, integrado e otimizado. Quanto mais a gente anda nessa linha, mais maduro eu estou, né, a minha instituição está, ou melhor eu estou dentro dessa temática a temática de BIM dentro da minha organização. E aí existe um gráfico muito interessante, que
eu vou pedir para vocês olharem aqui. Eu vou pedir desculpa que teve aqui uma falha, vocês estão vendo? Mas é para a gente olhar assim mesmo. A gente tem aqui uma coisa chamada ponto de adoção. Está todo mundo vendo aqui onde está o meu mouse? Tranquilo aí. Tranquilo. Você... Esse ponto de adoção, gente, aqui, ó, tá vendo para BIM? Eu tenho um momento que eu estou ouvindo falar de BIM, eu não trabalho ainda com BIM, mas eu tenho uma rampa de prontidão que eu vou fazendo seminários, fazendo curso, participo de palestras, e tem um momento que eu falo assim, caramba, caiu a ficha. Eu vou trabalhar com esse negócio. Esse é o que a gente chama de ponto de adoção BIM. E nesse ponto de adoção BIM é quando a gente define em que estágio, né? Quando eu começo, às vezes eu estou no estágio ali de modelagem, e eu tenho maturidades para diferentes estágios. Eu tenho curvas de maturidade aqui. Então, vamos só olhar para essa primeira curva aqui. Eu estou no estágio 1 aqui, numa curva de maturidade tem a ver com modelagem, e se eu estou aqui em cima, olha, no início, no período inicial, eu não modelo direito. Se eu estou no início, no B, eu já começo a modelar um pouquinho melhor, nas minhas escalas. O C, já estou legal. No D, eu sou master em modelagem, e no E eu praticamente faço fotos. O que eu tenho ali é uma resposta da realidade. Mas aí vem a pergunta. Nas minhas metas BIM, eu preciso de ter uma maturidade otimizada para o nível de modelagem? Ou será que eu posso modelar no C? Acompanhe aqui essa curva comigo. Posso modelar no C, ou seja, eu faço boas modelagens, porém eu trabalho de forma colaborativa. E aqui eu modelo sozinha. Eu sou arquiteta, eu modelo, eu faço tudo, eu pego as disciplinas, eu sou responsável pelo meu produto. Mas será que cabe eu ter conhecimentos e maturidade em colaboração? Eu já estou em empreendimentos maiores, em que eu tenho disciplinas distintas, profissionais diferentes, eu trabalho colaborativamente, eu tenho que fazer gestão de processos, e eu preciso trabalhar com isso, eu posso trabalhar com isso. Eu fazendo na minha casa, Bonfim na casa dele, Bruna na casa dela, e a gente indo para o escritório, botando tudo num drive, vendo como funciona. Ou a gente pode estar num ambiente integrado de rede, que a gente faz isso no ambiente comum de dados, de forma, inclusive, ao mesmo tempo agora. Só que no ao mesmo tempo agora, a gente precisa de rede, a gente precisa de estrutura tecnológica que nos permita trabalhar de forma integrada. Então, existem esses níveis aqui, essas linhas associadas aos estágios, é como eu mais ou menos defino as minhas metas. Puxa vida, eu sou arquiteta, trabalho entregando realidade para os meus clientes e eu preciso ter só a parte de modelagem muito bem até que eu consiga entregar quase que por fotografia. Isso me atende? Me atende. Então, eu defini os meus metas e os meus usos BIM. É a partir disso que eu vou definir quais os meus equipamentos, quais os meus procedimentos, quais os meus treinamentos e qual vai ser o meu ciclo de implantação. Então, ter um olhar muito forte sobre o que se quer, onde se está nesses níveis de maturidade e onde se quer chegar. Porque não necessariamente eu tenho que chegar em todos aqui na letrinha E. Isso vai depender do meu negócio. Então, é BIM enquanto serviço, enquanto negócio, e maturidade apoiando esses ciclos de performance, de aumento de performance. Dúvidas? Posso seguir? Vou eu, hein? E aí, quase terminando, a gente tem, só dando aqui mais uma fala de macroadoção, porque foi a temática que eu desenvolvi no doutorado, a temática que eu tenho trabalhado em pesquisa e que me encanta bastante para além disso, porque essa curva aqui, pessoal, serve para qualquer escala, tá? Se eu estou em macroadoção, eu vou me olhar enquanto país, ver qual é o meu ponto de adoção, que estágio está a minha curva de maturidade, onde eu quero estar como país, mas com outras classes outras categorias de classificação, para poder ranquear onde eu estou e onde eu quero chegar enquanto país. Então, essa lógica de curvas de maturidade, ela é válida para macro, meso, para microadoção. Ela só varia as classes de valor das perguntas para as análises de maturidade. Então, na macroadoção, é bastante interessante, né, essa questão de se as ações estão acontecendo top-down, de cima para baixo, ou bottom-up, de baixo para cima. Esse aqui, o Brasil ainda está aqui, tá vendo? Não bottom-up. Mas a gente já está num contexto, talvez, de transição, em que nós já temos demanda legal, nós já temos um ambiente interessante para essa questão de apoio do ambiente externo para a adoção de BIM,
Existe hoje como contribuição para vocês um portal chamado Portal BIM Acadêmico. Esse portal BIM Acadêmico, ele leva vocês para conhecerem guias, o que está sendo produzido, podcasts, vídeos. Isso está dentro do programa do Recepet, que foi feito um edital em 2019. Existe uma escola em que a gente consegue, escola do governo, que você consegue ter uma série de cursos gratuitos de BIM, que é do que a gente está falando aqui, que não é modelagem, é para trabalhar com a parte de conhecimentos e o que eu tenho que ter de entendimento a respeito da própria implantação, implementação e do que seja essa digitalização. Então, a gente está com um ambiente bastante coisa favorável do ponto de vista das ações BIM no Brasil, nesse ambiente de cima para baixo. E aí, na macroadoção, já foi feito em 2015 e 2017 um estudo também pelo Bilal Sucar, que é esse grupo de pesquisa que a gente faz parte, né, do Macroadoption, em que foi testado um modelo de maturidade, e esse modelo de maturidade já conseguiu fazer um ranqueamento preliminar em 23 países. O que a gente está fazendo agora é aprimorar essa medição. O doutorado que eu fiz, ele tem a ver com automatizar o processo de medição de maturidade para que a gente consiga fazer isso de forma mais rápida, para que a gente tenha dashboards mais dinâmicos, e o processo de maturidade ele seja uma métrica para a gente poder ter ações contundentes para elevar essa performance de BIM no país. Aqui foram 23 países analisados. Naquele momento, dentro de modelagem, colaboração e integração, a gente tinha o Brasil nesse ponto, isso é de 2017, foi um artigo de 2017. E aí, nesse sentido, medindo realmente como estamos, não só modelagem, colaboração e integração, mas também como estamos nos campos de política, processos e pessoas nessa interface do framework BIM com as curvas de maturidade. Então, existe já essa publicação de 2017, mostrando naquele momento, segundo essas métricas, como esses 23 países estavam, mas ele foi uma pesquisa feita por testes de modelo, em que no Brasil a gente teve 4 respondentes, 4 especialistas que responderam. Então, a ideia agora, em 2023, é que no grupo de Macroadoption a gente leve isso para alguns setores, realmente, olhando para políticas, para poder público, políticas, academia e mercado, para a gente poder medir a maturidade, aí sim, com uma amostra maior e não sob um olhar de especialista, e isso sendo de forma estática. Efetivamente, essa entrega que eu queria fazer para vocês, espero que tenha tido assim, a relevância da temática, mostrando assim, esse olhar mais ampliado a respeito de BIM. Eu queria pedir 5 minutos para fazer uma breve apresentação do que a gente tem feito nessas estruturas, e que é o programa Rio Construção BIM, que eu tenho dedicado ao longo do último ano, pelo menos, que é realmente ter BIM como um movimento de transformação digital da indústria, a integração da cadeia, a gente poder apoiar as indústrias com essa questão de demanda legal por BIM a partir dos decretos já definidos. Nós, né, Bonfim, começamos lá atrás, como o Bonfim disse, a gente, pelo menos de 2015, aí, Bonfim e eu, a gente já está nessa questão de BIM, mas numa maturidade até de instituição, que a gente leva muito para a educação, e a gente agora tem olhado BIM enquanto serviço, negócio, e com outro olhar para esse tema, né, dentro das questões de negócio e indústria e poder público. E a gente, em 2019, ia começar na segunda fase, que ela passou a ser agora em 2020, no projeto Rio Construção, que é um programa, que é o programa Rio Construção BIM, em que a gente faz a disseminação do conhecimento pelo Estado do Rio de Janeiro, a partir de cases de implantação, roadshow, fornecedores. A gente trabalha com unidade móvel, fazendo a sensibilização e a disseminação, similar com o que a gente está fazendo aqui agora, com essa troca que a gente tem feito aqui. E a gente tem 2 produtos, que é o diagnóstico de maturidade, aí sim é um diagnóstico, ele é mais complexo e ele é semiautomático, em que a gente avalia realmente as informações que impactam o negócio nas dimensões, olha gente, nos campos, processos, pessoas e tecnologia. Ele é online, é um curso que a gente tem aqui, e um plano de implantação, que esse plano, sim, tem um roadmap do as is com to be, ou seja, o que eu tenho hoje, o que eu quero ser, e a gente identifica as metas, os usos, as equipes, os processos, e a gente apoia as empresas, o poder público e a academia no planejamento dos custos, adequações, processos, tecnologia para o ciclo de implantação
que aquela organização define que quer. E temos alguns cursos, ainda temos alguns cursos de prateleira, desculpem, que são cursos ferramentais, operacionais, mas que a gente entende que a partir desse movimento de diagnóstico e maturidade, a gente tenha cursos que sejam cursos, alguns de prateleira, para poder público, para academia e para mercado, mas também cursos direcionados para as empresas. E é a partir desse plano de implantação que a gente define consultorias, mentorias e as estratégias para a gente avançar no apoio à operação assistida desses agentes, né? Por fim, a ideia é a gente consiga mapear a parte desse diagnóstico, como o Estado está a partir de uma amostra, se a gente consegue os respondentes efetivamente, e a gente entregar aí um dashboard falando sobre maturidade em pessoas, processos, tecnologia, quantos porcentagem de projetos em CAD, quanto é em BIM, se usa, se não usa, definindo quais as maturidades que aquela instituição, aquela organização se encontra, para que aí sim se inicie o processo de consultorias e operação assistida. Então, a ideia é que essas mentorias e autoavaliação voltadas para poder público, mercado e academia, e a partir disso o início realmente de trocas, que a gente sai muito também de Bonfim com as experiências que a Bahia já tem aí de casos e estratégias que a gente, enquanto instituição, somos instituições parceiras, né? E o meu agradecimento, gente, à oportunidade, ao tempo de vocês, ao convite, e me coloco aqui à disposição para toda e qualquer necessidade que se faça necessário. Muito bom, Cris, muito bom mesmo. Agradeço aí em nome do Sinduscom pela sua contribuição hoje com o nosso GT. E olha, tipo, encheu a casa, viu? Então, de casa cheia, né? Que coisa boa, gente. Manteve a audiência, porque assim, às vezes você está lá, tem um monte de gente e tal, mas aí as pessoas começam a sair e tal. Não, você manteve a audiência. Eu acho que isso é muito, muito bom. Tem um ponto bem interessante sobre essa discussão que a gente está tendo hoje aqui, sobre a maturidade, que ela acontece quando a gente toma posse de que nós somos, né? De quem nós somos, né? Para, a partir desse momento, a gente poder dividir o conhecimento com os outros. Isso é importante, essa consciência da maturidade, porque em muitos processos de implantação, a gente percebe as empresas, às vezes, com muita ansiedade, preocupadas com os softwares, quando existe um monte de outras coisas para serem organizadas, pensadas e estruturadas. Eu acho que seria interessante falar um pouquinho sobre isso, sobre essa ansiedade de tomar decisão de software, quando, sim, tipo, software está lá dentro da dimensão de tecnologia, gente, mas tem... E é interessante porque todo mundo, quando pensa ou fala em BIM, já faz logo uma associação imediata com software. Quanto custa o software que eu vou comprar? Porque é caro o computador, não vou fazer esse negócio não, porque se eu já faço bem o CAD com Sketch, já resolvo, para que eu vou pegar uma coisa que faz outra coisa tridimensional? Não quero, só vou gastar, não quero software e hardware novo. Pois é. Esse é o discurso. Então, se vocês observarem, eu estou brincando aqui, mas na minha apresentação a gente falou sobre BIM, sobre maturidade, sobre implantação. Vocês me ouviram falar em algum software aqui durante essa quase, acho que 1 hora já aqui falando com vocês? Ai, não teve nenhum nome mágico. Não teve um nome mágico, gente. Tipo, é que a gente passou muito tempo ensinando para as pessoas que, tipo, software não necessariamente é BIM. Porque muitas vezes você faz associação de BIM logo com software e com softwares mais conhecidos, que tenham maior escala de mercado. Então, fabricantes que já têm maior aderência, então todo mundo faz uma associação imediata logo. E as dimensões eu acho que pegam o mesmo caminho também, porque os fabricantes de softwares, eles usam muito as dimensões, eles ainda continuarão utilizando. Eu acho que a gente ainda vai levar um tempo grande ainda para conseguir desassociar que a dimensão não necessariamente está ali focada na nossa atitude, que ela pode estar realmente ali mesmo dentro do âmbito daquilo que é o entendimento do software para o fabricante. Então, isso que Bonfim falou no início da nossa reunião, nosso encontro, é muito válido, tá? São 20, agora quase 25 anos, né? Que a gente está em 2023, a gente pode fazer um comparativo aí de 1/4 de século. Quase 25 anos de BIM no Brasil, tá? Então, logo no início, a gente não tinha maturidade tecnológica para explicar e experienciar o que a gente está dizendo, sem ser pelo que era mais tangível, que era a tridimensionalidade e a utilização de software. Mas, à medida que esse tempo foi passando e a própria transformação digital foi dando para a gente não só conhecimento, como instrumentos, a gente vai vendo que a informação, que as trocas, que a colaboração e os diferentes agentes entenderem a sua participação, né, nesse ecossistema, é o que faz a gente definir a nossa implantação para nós implementarmos
Percebam que é diferente. Eu decido implantar para implementar. Quando eu implemento, eu estou com operação assistida, eu estou definindo que eu vou comprar o software, eu estou definindo, de repente, é uma máquina que eu vou ter, com 3 funcionários para fazer um projeto piloto, para a partir desse eu fazer uma célula e isso começa a ter multiplicadores até ter todo o meu parque. Ou até mesmo em poder público, eu não preciso modelar eventualmente, eu posso ter que fazer, ter que saber fazer as contratações. A gente está aqui com a presença da CEIU do Paraná, eu estou vendo aqui o Theo, e eu convidei alguns parceiros nossos do estado, que eu sei que estão do país, que estão de outros estados, que estão trabalhando temáticas dessa natureza, e que não necessariamente a gente precisa, no poder público, ter que modelar. Eu posso ter que saber termos de referência para poder saber contratar, para saber receber e fiscalizar. E eu, se não sou poder público, sou indústria, e eu trabalho com planejamento e orçamento, eu tenho que saber mexer naqueles modelos que alguém fez para a minha modelagem tridimensional. Eu tenho que ter navegabilidade, eu tenho que ter outras habilidades com usos bem distintos. E aí acaba questões de dimensão, porque até a 5ª dimensão é mais ou menos bem definido, porque todo mundo fala que 3D é 3D, né? É um paradoxo de falar que BIM é 3D, porque ele já nasce 3D, logo já é. Não precisaria falar que eu estou no 3D. O 4D e o 5D já é lugar comum de planejamento e tempo. Desculpa, de tempo e custo, né? 4D e 5D. Tirar isso pode ser mais complexo, mas quando a gente começa com 6D, 7D, 8D, 9D, ND, 50D, 1000D, se a gente pensa em mais de 200 usos bem definidos, eu vou ter o quê? 200D? Eu trabalho com BIM 200D. Como é que eu decoro quantos D tem? Aí começa a ampliar software, começa a ampliar aplicativo. Aí você fala, né? Então... E tem uma confusão aí também, entre o 7, o 8 e o 9, aí você sai rastreando. Confia a partir do 5. O 6 é o que você faz. Se eu faço simulação, 6D para mim é simulação. Se eu faço a parte ambiental, para mim é ESG e sustentabilidade. Então, o 6, às vezes, ele entra como sendo, o que eu faço é 6D, até 5 eu sei o que é. Então, a gente não pode se pegar a essas dimensões. E sim, gente, aos usos BIM, que tem a ver com a nossa utilização dessa temática, dessa metodologia. E aí, Bonfim, só para encerrar a pergunta, né, que você colocou a provocação de software e hardware, eu tenho aqui 2 telefones, vocês estão vendo? Ó, um quebrado, detonado lá do passado, e um todo novo, maneirão aqui com a câmera diferente, todo legal. Em cada momento da maturidade da tecnologia ou da nossa atuação, a gente tem um uso específico para a tecnologia que a gente vai adquirir. Se eu deixei esse e comprei esse, foi por algum motivo que o meu uso, a minha maturidade, a minha necessidade, ela foi ampliada, e a tecnologia ela veio como resposta a um uso definido, a quanto eu tenho de dinheiro e posso, e até onde eu vou para adquirir aquela tecnologia, e o retorno que ela vai me dar. E BIM, ele tem a ver com essas questões, com essas escolhas que são específicas e próprias de cada um de vocês que estão aqui. Perfeito, Cris. Muito bom, muito bom. Temos perguntas aqui, viu? A Júlia levantou a mão, quer fazer uma pergunta. Júlia, seu áudio. Isso. Bom dia, bom dia. Bom dia, Júlia. Agradeço a Cristiane. Acho que já é a 2ª palestra que eu assisto dela. A primeira foi no CREA, do Rio de Janeiro. Legal. Também acabei de me formar pela mesma casa, o FRJ. Gostaria muito de agradecer a palestra excelente. E a minha pergunta é justamente referente ao último slide que você estava falando sobre ações da Firjan. Eu estou num escritório que ele gostaria de fazer essa implementação BIM, mas está justamente nesse estágio. Olha, temos um computador, compramos um software, contratamos uma pessoa que sabe BIM. E aí? E agora? Como que a gente vai fazer isso? Então, a minha pergunta como que eu posso procurar a Firjan nesse auxílio, né, no caso do escritório, e como eu, Júlia, individualmente posso procurar me atualizar, quais cursos? Tá. Eu vou responder de forma mais abrangente para o público como um todo, tá? Essa pergunta, estou começando o processo, o que fazer? Primeiro, olhar as associações. Aqui a gente tem a Firjan, tem a FIEB, tem o Sinduscons, existem associações em todo o território que trabalham na mesoescala, apoiando nessa o CAL, o CREA, quando você foi ver a palestra, essas instituições, elas apoiam nessa disseminação, nesse conhecimento, nessas trocas que a gente tem feito.
Cada instituição tem um papel específico, e lá o que a gente tem feito, que é mais ou menos o que muitos de nós acaba caminhando por essa linha, é fazer um diagnóstico de maturidade. E, sim, um diagnóstico não é um registro. O que a gente fez aqui, gente, com vocês, foi uma caracterização do perfil do GT. A gente trabalhou com campo de BIM, se vocês observaram, mas a gente trabalhou com a granularidade do tipo de maturidade, tá? Por isso que é uma caracterização. Mas quando a gente faz o diagnóstico de maturidade, a gente aprofunda uma série de questões, para que a gente faça um roadmap do as-is, do quem sou eu e o que eu quero, para, a partir disso, definir equipes, aquisições e usos. Eu deixei os meus contatos com vocês. Quem tiver interesse pode fazer os contatos via o QR Code no direct. Com a FIEB, com o Bonfim, a gente está em pleno contato. Com o Paraná também, os Senais, eles têm, nós que somos de BIM, né, transformação digital, independente do tamanho da instituição, nós nos relacionamos tecnicamente. Então, o que eu estou dizendo aqui vale para Bonfim, a gente está com as portas abertas, assim como eu chegar numa fase mais à frente, eu vou bater aí na Bahia para pedir apoio. Então, eu sugiro, quem tiver interesse, pode fazer o contato comigo via QR Code, com o Sinduscom Bahia, com Bonfim, e aí a gente está trabalhando de forma integrada, quem sabe até Bonfim para evoluir para alguma parceria, né? Para além da amizade, mas assim, saiba, Júlia, que essas instituições, CAL, CREA, BDI, o próprio BIM Fórum, são agentes, Firjan, FIEB, Sinduscons, que estão aí nessa mesoescala, entregando para vocês esse suporte de por onde começar, para vocês não se sentirem sozinhos. Muito bom, Cris. E só para complementar, a Júlia pode se especializar também, né? Fazer um curso de especialização, eu acho que é bem bacana, tem muitas opções. O Senai também tem ofertas de especialização no âmbito nacional de BIM. Se você entrar lá no portal da Unindústria, você encontra lá o curso de pós-graduação em BIM também, né? Já que o que a gente oferta aqui na Bahia é só presencial, inclusive para quem está aí online e esteja aqui no nosso estado, na nossa cidade, as inscrições do MBA BIM estão abertas. Então, se joguem, é uma oportunidade aí. Perfeito. Temos mais uma mão aí, mais perguntas. Antes aqui, só o nosso superintendente do Sinduscom, Cláudio Moitinho, parabenizando a Cristiane pelo conteúdo compartilhado, que foi excelente, e agradecendo aos membros do nosso GT BIM e aos demais convidados pela participação fundamental para disseminar e evoluir no uso de BIM em nossas empresas. Muitíssimo obrigado, viu, Moitinho? Muito bom aí ter a sua presença e a sua palavra fortalecendo as nossas ações. Luiz Henrique, por favor, pergunta. Está desligado, óbvio. Bom dia, Cristiane, tudo bem? Bom dia, Luiz. Eu queria perguntar, na verdade, eu acho que isso foi sobre o seu doutorado, que você falou da automatização desse entendimento da maturidade de empresas. Eu entendi certo? Oi? Desculpa? Sobre o seu... Você me escuta bem? Escuto, estou escutando. Só não ouvi o finzinho. Pronto, sobre seu doutorado, eu entendi que a pesquisa, né, foi voltada para a automatização desse entendimento de maturidade de empresas, estou certo? Isso. Aí a minha dúvida assim, específico é se você conseguir, né, sintetizar de uma forma ligeira, como fazer essa automatização se a gente trabalha com algo tão específico, algo tão, eu não diria volátil, mas singular, né, de cada empresa, como automatizar isso, tendo em vista que é um processo um pouco, realmente de cada empresa, como você citou, né, cada um tem suas metas, cada um tem seus processos, como identificar isso de forma automatizada? Então, o que acontece, vou tentar te responder nessa perspectiva. Então, o doutorado ele foi uma automatização da macroadoção. E, para isso, a gente já tinha um modelo de apoio, do próprio Suca. Eu usei o modelo como referência. Eu tinha onde eu queria chegar pelas matrizes de maturidade. Eu defini um eixo. E o que eu fiz foi escolher métricas mensuráveis e que elas pudessem ser evidenciadas, não por uma pesquisa, mas evidenciadas por materiais, por questões que são tangíveis. Tá? Um barulho aqui fora está incomodando muito vocês? Passando bombeiro aqui agora. Dá para ouvir bem de longe, estou te ouvindo claramente. Situações da transformação digital. Pode você. Deixa eu voltar, então. Agora passou, eu consigo ouvir o que eu estou dizendo. Então, assim, voltando, me desculpem. Meu tema foi focado na macroadoção, ou seja, vendo as métricas para países, e são métricas distintas da adoção de organizações, quando a gente mede organizações.
O que eu fiz foi, a partir desses modelos, eu granulei métricas mensuráveis e que pudessem ser evidenciadas. Então, eu não perguntava para ti, Luiz, se você é arquiteto ou engenheiro? Você pode falar, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro. Tá, mas assim, você tem um diploma na mão? Eu posso ver o seu diploma? Pode, Cris, está aqui meu diploma. Então, quando você me dá o seu diploma, eu tenho a evidência. Eu não preciso te perguntar, eu tenho documentações que mostram que você é arquiteto ou engenheiro na tua formação. Então, o que a gente fez foi diminuir as métricas de forma que elas pudessem ser evidenciadas, e a partir das evidências, quando eu tenho uma evidência, eu consigo ter um banco de dados que automatiza esse processo. A segunda parte da sua pergunta foi, mas como eu faço isso para um processo que ele é tão macro, tão diferente para cada empresa? Ele é diferente para cada empresa quando a empresa está colocando em prática, porque os usos são distintos. Mas o nosso olhar para medir, ele tem metas específicas e mensuráveis. Então, por exemplo, se eu tenho um escritório de arquitetura e a minha meta é modelar de forma que eu chegue num objeto, que seja uma fotografia, naquelas minhas curvas de maturidade, eu defini o que eu quero e eu tenho que conseguir modelar até que eu faça uma realidade ali com o meu projeto. Então, essa é a maturidade ótima que eu quero e suficiente para mim. E eu tenho estágios que são mensuráveis para isso. Agora, se você tem um escritório de orçamento e sua meta é conseguir integrar orçamento para o planejamento, para um plano de ataque que vai gerar um planejamento para a execução de obras, você vai ter que passar por outras curvas de maturidade que também existem métricas e que são mensuráveis. Então, o que é diferente é o uso ou a minha meta. Mas a forma que eu meço e onde eu chego naqueles níveis de maturidade, eu vou do 1 ao 5, A, B, C, D ou E. E eu meço esses estágios, essas escadinhas, para saber onde eu estou. E nem sempre eu tenho que chegar no E. Porque se meu objetivo não for modelar para entregar uma fotografia, eu posso modelar muito bem aqui, colaborar e ser de forma integrada. Eu fiz uma curva nesses meus processos e nesse ponto que eu chego, eu só preciso sempre fazer otimizações contínuas para melhorar a produtividade, melhorar habilidades. Então, eu também tenho que definir que maturidade é essa que serve para o meu negócio. Mas para ter esse tipo de raciocínio, eu tenho que entender que existe uma teoria por detrás das modelagens e das minhas utilizações de BIM. Muito bom. Perfeito. Respondido, Luiz? Respondi, acho que é uma dificuldade também nesse processo de maturação, que eu acho que você cita também, de entender, às vezes, né, o empresário também, aí eu estou falando como empresa, não como você citou, né, Estado, de entender onde ele quer chegar também e o que ele precisa, porque muitas vezes, como ele não tem entendimento do paradigma, né, ele fica meio perdido também. Então, há dois trabalhos, né, do BIM Manager, nesse caso, que é identificar o que o cliente, do que o empresário precisa e de absorver essa maturidade dele. Então, acho que são dois trabalhos aí bem complicadinhos para fazer. Talvez essa automatização seja um simplificador, né? Sim, e na sua fala, não necessariamente do BIM Manager, um trabalho dos responsáveis pela implantação e implementação de BIM e do acompanhamento das curvas de maturidade, que até pode ser o BIM Manager, mas pode ser uma estrutura, pode ser uma consultoria, pode ser o dono da empresa se associando. Então, uma série de que precisa, você falou muito bem, é o que eu queira, mas dentro daquele recorte que eu mostrei para vocês numa tabela, do implementação, que é diferente de utilização técnica, utilização gerencial, de suporte, pesquisa e desenvolvimento. Então, na implementação, ela tem essa questão do que eu quero. Qual telefone que eu vou comprar? O meu iPhone, o seu é Samsung, por quê? Então, assim, são escolhas. Então, eu só escolhi depois que eu defini o que eu queria. Eu não comprei simplesmente de forma aleatória. Muito bom, muito bom. E essa discussão da gente sobre maturidade e a ideia do trabalho do nosso GT, para que a gente possa fomentar ainda mais a utilização de BIM no Estado, é que a gente, na sequência, aí, parta para começar a discutir os usos versus implantação. A gente falou sobre maturidade, acho que é interessante que a gente tenha um momento agora, aí, na sequência, aí, para que a gente possa também começar a discutir os usos
e como a gente pode estruturar esses usos, porque como o Cristiane trouxe muito bem, às vezes as empresas elas querem abraçar o mundo e podem começar de forma cadenciada e aumentando a sua maturidade de acordo com os usos que vão ser inseridos também. E isso tudo num plano de implantação, ele pode ser desenhado. Você pode ter um roadmap lá de implantação e ter todas essas ideias de quando determinados usos serão inseridos também, de forma cadenciada e estruturada para que o case seja, de fato, de sucesso. E esse nosso produto, Bonfim, ele é online, ele pode ser híbrido, e ele está estruturado sob a forma de mentoria, para que as Sim. próprias pessoas que estão trabalhando nisso, né, elas consigam olhar para si e entregar essas respostas de metas a partir de uma estrutura que a gente fez de capacitação, em que não sou eu que defino, nós somos facilitadores e mentores para ajudar nesse processo de identificação de metas e ciclos de implementação. Então, e também eu trabalhei com a lógica do doutorado, trabalhando de forma semi-automatizada. Então, a gente automatizou alguns processos para isso, para acelerar essa etapa, para a gente chegar logo de uma vez no como eu vou trabalhar com o BIM. Nossa, muito bom, Cris. Excelente, ótima contribuição aí. Espero que Obrigada. todo mundo tenha aproveitado. Pessoal, temos mais perguntas? Porque se não tivermos mais perguntas... Ah, a Bruna abriu a câmera aí, então, abriu a câmera, pergunta, Bruna? É um comentário. Nós temos o resultado do formulário. Olha, O pessoal tem interesse em dar uma olhadinha? eu acho que é interessante a gente publicar logo aqui, mostrar, e a gente pode, na próxima reunião, também discutir com um pouco mais de profundidade. E se Cris tiver um tempo, numa próxima reunião, a gente convida ela uns 15 minutinhos, que ela já vai ter olhado, ela pode só dar um pitaco também aí, fazer Vai uma ser um prazer estar contribuição. com vocês. Mas assim, e a gente está querendo, né? Foi até uma provocação da Ana Carolina, participativamente aí do GT, que a gente faça uma reunião presencial. Então, de repente, a próxima reunião a gente pode fazer presencial, Cris remotamente, porque ela está no Rio, né? Essa parte eu não gostei. Né? A gente vai trazer a Cris, gente. Segura, Brasil. Então, Bruna, apresenta para a gente aí. Acho que é legal a gente já compartilhar essa percepção aí da caracterização, como a Cris colocou muito bem. Está aqui dizendo que eu não consigo Ah, é verdade, perdão, eu tenho que compartilhar colocar minha tela. você. Isso, eu tenho que subir você de estágio aqui. Pronto, agora. Habilitada. Pronto, habilitadíssima. Certo, gente. Estão conseguindo ver a tela? Perfeito. Então, como a própria Cris falou, né, a gente não está se propondo a definir a maturidade BIM da população que participou da pesquisa, né? A gente realmente está só fazendo uma caracterização desse perfil de uma maneira muito simplificada. A gente começa com o registro, tivemos 16 respostas, né, que acabaram participando do nosso formulário. A gente começa com o número de colaboradores, percebemos, né, que a gente tem a presença de empresas que são, inclusive, bem robustas, né? Então, a gente tem um grande percentual de empresas que têm acima de 500 colaboradores. Muitas dessas empresas estão trabalhando no mercado privado, né? Então, a gente está vendo aí construtoras, escritórios de projeto, incorporadoras, até mesmo fabricantes. Temos aqui uma resposta um pouco mais mista, né? Mas a gente vê aí um percentual um pouco maior no serviço de elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, e muitas dessas empresas, né, a grande maioria está utilizando o BIM na sua organização. Em relação ao campo BIM de pessoas, a gente vê aí que a boa parte, né, dessa equipe é considerada, sim, qualificada para trabalhar com soluções BIM atualmente, né? Então, 75%. Existem também um grande percentual de iniciativas, né, dentro das organizações do GTBIM para promover treinamentos e capacitações da equipe em tópicos pertinentes ao BIM, e a gente vê aí uma grande maioria, não apenas a grande maioria, né, mas um consenso, né, que existe dentro... Isso é muito bom, né, Cris? A gente sabe que as iniciativas BIM são top-down, então, já que a diretoria das organizações que são partícipes do GTBIM estão apoiando, então, essas iniciativas de inovação de maneira geral, isso é um ótimo sinal, né? É um ótimo marcador. Quando a gente está falando dos processos, a gente já vê que boa parte, né? Uma pequena maioria
acaba ainda não por utilizar um ambiente comum de dados, né, um CDE, como a gente chama de maneira mais coloquial, para a promoção do trabalho colaborativo dentro da organização. A gente vê, por outro lado, que grande maioria já conhece, já tem conhecimento da ISO 19.650, né, que é uma normativa muito importante para a gestão e documentação do fluxo de trabalho BIM, né? Então, um ótimo sinal também. E a gente vê um 50-50 de conhecimento em relação à norma 15.965, né, que é justamente a parte de sistemas de classificação da informação da construção, que é considerada a primeira normativa BIM do Brasil. Já em relação a possuir fluxos de trabalho BIM definidos dentro da organização, a gente vê também uma divisão de 50-50, né, dentro do nosso GT BIM, e mais especificamente da aplicação desses mesmos fluxos de trabalho BIM de maneira colaborativa, a gente vê que dos que possuem esses fluxos de trabalho BIM, a maioria os aplica de maneira colaborativa, né? Os aplica colaborativamente. Já em relação às políticas, a gente vê, né, que 75% da nossa população conhece a estratégia BIM-BR, né? Talvez até mesmo a própria Cris acabou trazendo a estratégia BIM-BR em diversos momentos da sua apresentação, mas desde o momento, né, que eu estava olhando, desde o momento inicial, que eu sempre estive olhando o nosso formulário, né, para ver as respostas, eu percebi que boa parte da população já conhecia, sim, a estratégia BIM-BR, certo? Em relação ao decreto 10.306 de 2020, também 75% já está ciente, já possui conhecimento a respeito dele. E em relação à nova lei de licitações, a gente vê uma grande maioria, né, de 62%, que já tem conhecimento dessa nova lei. E, por fim, só para a gente finalizar os nossos resultados, em relação ao campo BIM de tecnologia, vimos que boa parte da nossa população já estabeleceu os usos e metas BIM para as suas empresas, né? Então, 80% já estabeleceu essas metas. Vimos também uma grande maioria de 75% que acredita que os computadores, né, o hardware, a infraestrutura de hardware da organização é adequada, né, para esses usos BIM que foram previamente escolhidos. E 62,5% acredita que a equipe da organização está qualificada para trabalhar nesses usos BIM também previamente estabelecidos, né? Já em relação à infraestrutura de rede, vimos que quando dizemos respeito à rede local, mais especificamente, a gente tem 94%, né, afirma que sim, existe essa infraestrutura de rede local. Um percentual um pouquinho menor, mas ainda assim bastante alto, de 82%, entende que já existe também uma infraestrutura de rede em nuvem dentro da organização. E, dentro de todas essas respostas, 75% da nossa população acredita que essa infraestrutura está atendendo às necessidades atuais da organização. E, por fim, só para finalizar o nosso resultado, a gente vê que também temos essa relação de 50-50 em relação à existência de um template e ou biblioteca BIM própria dentro da organização. E é isso, gente. E interessante esse resultado de que a alta gestão apoia, então vocês estão dentro aí de um cenário favorável para definição de metas, para acompanhamento de maturidade, para ampliação de usos e definição de estratégias, e como a gente vê processos ali, está mais ou menos no meio a meio, então é um ponto, de repente, de atenção aí, fazendo uma análise muito rápida dessa caracterização, é um ponto de atenção essa questão de fluxo de trabalho, a questão das normas associadas para que a gente tenha uma linguagem universal e unificada para as trocas e para ampliar os níveis de colaboração que também estão um pouquinho mais baixos. Então, essa caracterização que a gente fez, a gente construiu aqui para propor a vocês, foi como uma dinâmica para colocar um pouquinho na prática essa teoria dos campos BIM associados a pessoas, processos, políticas e tecnologia, para tirar um pouco só aquela percepção de que qual é a tecnologia que eu tenho, né? E colocando também o olhar da alta gestão da empresa
e desses outros fluxos de trabalho são efetivamente, fazem parte da adoção e da utilização de BIM. Muito bom, Bruna, obrigada pela apresentação e assim, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, viu, Bonfim? Bruna e todos os participantes. Eu vi aqui o Sávio também, lá da faculdade, eu estou vendo aqui alguns nomes conhecidos, Everton, Pete, então, assim, muito bom, né? bom estar aqui. É bom ter essa presença da academia também, né? Muito bom isso. Espero que a gente tenha feito aí que o tempo tenha sido produtivo para vocês. Obrigado, Cris. Com toda certeza foi um tempo super produtivo. Também agradecer aí a participação dos membros do nosso GT e os demais participantes convidados. Sejam bem-vindos, se aproximem do Sinduscom, se aproximem do nosso GT, e a gente aqui, Senai Cimatec, também, junto com vocês, para que a gente possa construir cada vez mais ainda essa maturidade BIM do nosso estado e contribuir com o país. E foi bacana quando você mostrou o mapa, que mostrou ali, ó, o Nordeste está ali, ó, bem forte ali, ó, no BIM. Muito bom, muito bom. Muito bacana. Muito obrigado mais uma vez, Cris.